Isto, eu acredito, é a nossa função básica. Desenvolver alternativas às leis existentes, mantê-las vivas e disponíveis até o politicamente impossível se tornar politicamente inevitável. Disse Milton Friedman, no prefácio da 20ª edição de aniversário de seu Manifesto Conservador de 1982, publicado primeiramente em 1962. Friedman estava refletindo sobre a tremenda mudança ideológica que ocorreu, levando-o das margens do respeitável para a fama política e intelectual em menos de 2 décadas. O ponto climático da ideologia mudou drasticamente entre 1962 e 1982. A mudança do liberalismo keynesiano para o neoliberalismo de Friedman ocorreu até que rápido, sinalizado politicamente pela eleição de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha em 1979 e Ronald Reagan nos Estados Unidos um ano depois. Foi uma resposta para a crise da qual o liberalismo keynesiano parecia ser incapaz de responder. Estagflação, uma combinação do aumento de desemprego, do qual os gastos deficitários e a expansão do estoque de dinheiro era para ser a cura keynesiana, e inflação, que era para ser exatamente o oposto, gerando um superávit e contraindo o estoque de dinheiro. O neoliberalismo se espalhou rapidamente pelo mundo, ganhando domínio político e intelectual. Privatizar, desregular, deixe o mercado fazer o que faz de melhor. Estes eram os slogans repetidos infinitamente pelos partidos conservadores e social-democratas igualmente. Esta ideologia hoje está morta. Sua prova de autenticidade intelectual vem se deteriorando bem antes mesmo da atual crise econômica ter a revelado ser totalmente sem recursos para criar uma política eficaz. Agora, a falência total do projeto neoliberal é claro para todos, menos para aqueles poucos intelectuais são e salvos em grupos de inflexões da asa direita. Tire o governo de cima de nós. O famoso slogan da campanha do Ronald Reagan é pronunciado por absolutamente ninguém hoje em dia. Neoliberalismo está morto. Pelo menos por enquanto, provavelmente para sempre. Será que o liberalismo keynesiano voltará à tona? Ou algo novo surgirá no horizonte? Podemos dizer com certeza que políticas liberais keynesianas vão ser tentadas novamente. A recente proposta de orçamento do presidente é um caso em questão. Mas elas funcionarão? O que você vai ouvir agora são bons motivos para estar incrédulo. Capítulo 1. As reais causas da crise atual. É importante compreender profundamente as causas da crise atual. Não são aqueles empréstimos difíceis de serem pagos, e nem a bolha imobiliária que possam ser os culpados. Não é a ganância de Wall Street, nem suas inovações desprezíveis, e muito menos os empréstimos imprudentes que vêm caracterizando quase todos os setores da economia. Estes fatores todos tiveram algo a ver, mas chegam a ter apenas parte da culpa. Imagine a seguinte imagem. Um gráfico mostrando o crescimento estável de produção por trabalhador na economia desde a Segunda Guerra Mundial e a correspondente trajetória dos salários. O último subiu tranquilamente com a produção até a metade dos anos 70, quando então se estabilizou. Aquele primeiro período, 1945 a 1975, é também conhecido como a Era Dourada do capitalismo. Trabalhadores se aproveitaram do crescimento da produtividade que a inovação capitalista produziu. Mas este contrato democrático social expirou na metade dos anos 70. Atenção, anos 70, e não anos 80 com Ronald Reagan, mas muito antes disso. Por quê? Eu chego lá mais tarde. Primeiro, vamos pensar nas consequências. Ao primeiro olhar, pode parecer que nós deveríamos ter tido, pelas últimas 3 décadas, uma crise permanente de superprodução. Afinal, com salários em baixa, quem poderia conseguir comprar o número sempre crescente de bens sendo produzidos? Certamente, os ricos ficaram muito mais ricos durante esse período de tempo. Durante os últimos 30 anos, a média anual de salário na América aumentou apenas 10%, enquanto a real compensação anual dos primeiros 100 CEO aumentou 3.000%. Mas os gastos dos ricos não aumentaram o suficiente para manter a economia nos trilhos. Pessoas comuns tiveram que continuar comprando também cada vez mais. Como? Você provavelmente sabe a resposta dessa questão. Com empréstimos. Dívidas com cartões de crédito aumentaram em 7 vezes desde 1975.
Donos de imóveis pegaram empréstimos de capital imobiliário para financiar o aumento de seus consumos. Estudantes universitários foram cada vez mais fundo em dívidas para pagar seus estudos, e os financiamentos de automóveis aumentaram cada vez mais. Contudo, a dívida doméstica pendente nos Estados Unidos cresceu de 47% do PIB em 1975 para 100% do PIB 30 anos depois. Na realidade, a classe capitalista, ao invés de aumentar o salário dos trabalhadores, estavam oferecendo a eles empréstimos para que continuassem a comprar seus bens. Mas isto não poderia continuar por muito mais tempo. Consumidores sobreendividados começaram as inadimplências. O sistema financeiro, que tinha se transformado numa massa opaca de produtos, entre aspas, inovativos, agora mostra as caras do que realmente é. Títulos hipotecados, troca de padrões de crédito, investimentos especiais, veículos, etc. Tudo marketing baseado em se aproveitar o crédito barato. Está bem, nós temos uma crise. Como a resolvemos? Peritos dentro e fora da administração do governo clamam pelo retorno do keynesianismo. Estímulo monetário. Fazer a Reserva Federal cortar as taxas de juros e passar dinheiro aos bancos que estão com problemas. Estímulo fiscal. Cortar impostos e trabalhar para a criação de empregos. Talvez essas sejam decisões na direção certa. Mas, como nós sabemos, keynesianismo já foi tentado antes, com resultados misturados. Nós todos estamos sendo lembrados da época da Grande Depressão e ao novo acordo que salvou o dia. Exceto que não salvou. Não foi a criação dos programas de emprego criado pelo presidente Roosevelt, o mais nobre que eles tenham sido, que nos tiraram da última Grande Depressão. O desemprego nos Estados Unidos estava em 3% em 1929 e pulou para 25% na época que o novo acordo começou. Só que ainda estava em 17% em 1939, uma década após o fiasco do mercado de ações. Teve que acontecer a Segunda Guerra Mundial para nos livrar do pior, graças àquela vasta mobilização de milhões de homens enviados a lutar no exterior e dos milhões mais que tiveram que os suprir para que os pudessem fazer. Não chega a ser uma má notícia que não vá acontecer uma terceira guerra mundial. Nossas tecnologias atuais são muito destrutivas para qualquer pessoa séria pensar em uma guerra entre as maiores potências. Do jeito que está, os Estados Unidos gastam mais com os militares do que o resto do mundo juntos. Não sobra muito espaço agora, se é que sobra algum, para expandir o keynesianismo militar. Se isso for verdade, como eu disse, que por fim são os salários bem baixos os culpados, então, como poderia o keynesianismo arrumar isso? Se os salários subirem, as empresas vão se mudar para o exterior. Esta é a ameaça que vem mantendo os salários estabilizados por tanto tempo. Nós estamos agora vivendo num mundo capitalista globalizado. As curas keynesianas, criadas relativamente para economias nacionais autônomas, não funcionam mais. Capítulo 2. Crise ambiental. Deixe-me colocar outra consideração sombria na mistura. Suponha que eu esteja errado. Suponha que consigamos fazer a nossa economia crescer novamente e que consigamos mantê-la crescendo. Isto irá nos trazer cara a cara com um outro tipo de crise. Uma crise baseada no próprio fato do crescimento implacável e sem limites. Uma crise ambiental. Esta é real, num sentido mais profundo do que a nossa crise econômica atual. No sentido de quem tem uma base material, ao contrário de uma, entre aspas, meramente estrutural. Nós estamos acabando com o nosso suprimento de combustíveis fósseis, esgotando a pesca e as florestas, despejando muito dióxido de carbono em nossa atmosfera, usando muita água fresca. Mas claro que alguns vão dizer que podemos, entre aspas, criar uma solução para a nossa crise, investindo em tecnologias verdes. Mas isso é um conto de fadas. Tecnologias verdes são importantes, sim, elas ajudam. Mas só que me parece óbvio que uma solução a longo prazo requer mudar a nossa economia para uma que não dependa da sua saúde em um sempre crescente consumismo. E, diga-se de passagem, um consumismo que não faz feliz a maior parte de nós. Então estamos numa fria. Aqueles preocupados com o aumento do desemprego insistem para que nós gastemos, enquanto os ambientalistas gritam de volta que o nosso consumismo vicioso está matando o planeta. E os dois lados estão certos.
Mais ou menos, ambos os lados querem a mesma coisa: uma economia estável, saudável e empregadora, que não abuse do nosso frágil planeta e que seja sustentável. É o que todos nós queremos, não é? Capítulo 3. Seria um outro mundo possível? Se olharmos para a história do mundo dentro do curso de vários séculos, é difícil não perceber o fato que a democracia está avançando. Não estavelmente. Tivemos alguns tropeços e acertos, e também atrasos e ganhos. Mas dificilmente podemos negar que o mundo está mais democrático agora do que era 3 séculos atrás, ou mesmo 20 anos. São raros os países no mundo que não se dizem democráticos. Com certeza, a noção de que as pessoas têm o direito de governar-se é uma ideia de moeda quase universal atualmente, e isso não mostra sinal de que está enfraquecendo. A democracia não somente se estendeu geograficamente, mas na maioria dos países aprofundou-se internamente. Qualificações de propriedades foram descartadas, mulheres garantiram o voto, minorias raciais não são mais excluídas. Este aprofundamento da democracia mudou a natureza do Estado. Nós não mais toleramos um Estado do tipo, entre aspas, vigia noturno, um governo minimalista que não faz nada para manter nossa defesa nacional e aplicar a lei e ordem. O Estado também deveria providenciar certos serviços econômicos, garantir a educação de nossas crianças, a pensão de nossos idosos, um ambiente de trabalho seguro, um salário mínimo maior que o mínimo necessário, nosso ar e água limpos e mais, muito mais. Esta extensão da democracia no reino econômico está longe de estar completa. É claro que uma expansão maior encontrará resistência. Direitos democráticos raramente foram conseguidos sem alguma luta. Sempre irão falar que democratização é impraticável e que, se tentada, haverá consequências horríveis. Argumentos como esses sempre serão feitos, e ainda assim, até o presente pelo menos, eles não foram capazes de interromper a maré democrática. Capítulo 4. A economia democrática. Eu gostaria de argumentar que uma democracia econômica mais ampla está no horizonte. Irá provavelmente demorar um tempo antes que nós cheguemos lá. Contudo, devemos notar que os ritmos da história não são constantes. Longos períodos de estabilidade estrutural relativa são pontuados por períodos de transformações rápidas. Considere, por exemplo, o repentino e totalmente inesperado colapso do Império Soviético. Em qualquer evento, se soubermos onde procurar, podemos diferenciar, até mesmo no presente, experimentos econômicos, reformas políticas e mudanças intelectuais que apontam para uma formação econômica vastamente mais democrática do qual aquela na qual vivemos hoje. Uma formação econômica que vai além do capitalismo. Uma formação econômica que é, em fato, uma forma de socialismo. É desnecessário dizer que pensadores convencionais não concordam. Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, disse o seguinte num livro publicado recentemente: quem hoje conseguiria usar a palavra socialismo com uma cara séria? Como um membro da geração Baby Boomer, eu consigo me lembrar quando a ideia de revolução, de homens corajosos empurrando a história para a frente, tinha um certo glamour. Hoje em dia é uma piada sem graça. A verdade é que, como oposição ao capitalismo, o socialismo morreu. Ainda assim, surpreendentemente, o iconoclasta Krugman manda outra nota em seu livro alguns parágrafos abaixo. Capitalismo é seguro, não somente por causa do seu sucesso, do qual é bem real, mas porque ninguém tem uma alternativa plausível. Esta situação não irá durar para sempre. Certamente haverá outras ideologias, outros sonhos, e eles irão aparecer uma hora ou outra se a atual crise econômica persistir e piorar. Existem outros sonhos aparecendo de hora em hora. Me deixe demonstrar como seria a imagem de uma ordem econômica que poderia nos levar além do capitalismo. Vamos chamá-la de economia democrática. Deixe-me começar não com um modelo abstrato, mas com aquilo que sabemos em razão dos experimentos econômicos do último século. Hoje, nós sabemos que mercados competitivos são essenciais para o funcionamento de uma complexa e desenvolvida economia. Isto é a lição negativa dos experimentos socialistas do século XX. Mercados não podem ser substituídos inteiramente por planejamento.
Então, isto nos sugere que a economia democrática será uma economia de mercado competitivo. Hoje, nós sabemos que algum tipo de regulamentação democrática dos fluxos de investimentos é essencial para um desenvolvimento racional, estável e sustentável de países individuais e para a economia mundial como um todo. Isto é a lição negativa dos experimentos neoliberais dos últimos 30 anos, agora culminando em uma fusão global. Mercados financeiros não devem ser confiáveis. Eles não são benignos. Nós precisamos de algum tipo de investimento democrático para complementar o consumidor democrático dos bens e serviços do mercado. Tem mais uma coisa que nós sabemos, pelo menos a maioria de nós hoje em dia. Bom, na verdade, a maioria das pessoas não sabem sobre esse fato importante. Não é algo muito comentado na televisão ou de maneira respeitada por muitos. É muito vergonhoso. Hoje, nós sabemos que empresas produtivas podem ser comandadas democraticamente com pouca ou quase nada de perda de eficiência, e com quase sempre ganhos consideráveis em segurança de empregos. Isto é a lição positiva de muitos e ótimos experimentos recentes a formas alternativas de organização no local de trabalho. Este fato é vergonhoso porque levanta uma pergunta embaraçosa. Por que é que um país como o meu, que celebra, na verdade quase desafia, democracia, que nos permite eleger nossos prefeitos, nosso Estado e legisladores locais, líderes nacionais que podem nos enviar para matar ou ser morto, por que é que em um país como esse não podemos eleger nossos patrões? A resposta mais óbvia é que uma democracia em local de trabalho não funciona, que trabalhadores ordinários não têm competência ou disciplina para selecionar bons gerentes. O problema com essa resposta óbvia é que é empiricamente falsa. Existem milhares de casos de sucesso de empresas comandadas apenas por empregados ao redor do mundo. Elas foram extensamente estudadas. Ao meu conhecimento, não existe um sequer estudo comparativo que coloque o modelo autoritário superior ao modelo democrático. Para estudantes de democracia, este resultado não é uma surpresa. Mas, para ser exato, existem sim problemas com a democracia. Por exemplo, debates excessivos podem consumir tempo, dificultando ações oportunas. Ou uma boa liderança pode ser sufocada caso não haja autonomia adequada. Ou então, maiorias podem oprimir minorias. Estes são problemas comuns em toda a democracia, mas para a qual existem soluções comuns. Estruturas representativas devem ser criadas. Às gerências devem ser dadas poder e autonomia suficiente para fazer decisões difíceis, sem serem questionadas a todo momento. E leis precisam proteger os direitos das minorias. Com as corretas estruturas criadas, um local de trabalho democrático funciona. Não perfeitamente, nada é perfeito. Gerentes ruins às vezes são eleitos. Decisões ruins às vezes são feitas. Empresas democráticas às vezes falham. Mas o ditado de Winston Churchill parece continuar valendo. Democracia é a pior forma de governo, exceto para todas as outras formas que foi tentado ao longo dos anos. Que mudanças nós poderíamos prever que transformariam nosso atual capitalismo numa economia democrática, uma que preserve eficientemente os pontos fortes do capitalismo, mas que anule suas mais preocupantes falhas? Vamos começar com o emprego. Capítulo 5. Democratizando o emprego. Imagine que temos uma economia dominada por corporações e empresas públicas comandadas por seus próprios funcionários. Imagine uma economia onde todas as corporações públicas, isto é, aquelas corporações na qual suas ações são livremente comercializadas nas casas de ações, tenham sido nacionalizadas e entregues a seus empregados para serem comandadas democraticamente. E, ao invés de proprietários ausentes, votando em um conselho administrativo, que por sua vez escolhe a alta gerência e monitora a performance da empresa, deixe os empregados elegerem um conselho de trabalhadores para realizar essas funções. Já que seus próprios salários são ligados diretamente ao lucro da empresa, trabalhadores têm uma participação financeira direta em selecionar bons gerentes. Eles também têm uma participação direta na performance de seus companheiros de trabalho, diminuindo assim o número de supervisores necessários. Além disso,
já que empregados normalmente têm um conhecimento mais profundo da empresa do que seus acionistas distantes, erros políticos são susceptíveis de serem detectados mais cedo. Trabalhadores dessas empresas públicas não são donos das empresas, mas eles a controlam. A empresa é obrigada por lei a separar uma parte de seu lucro em um fundo de depreciação para ser usado na manutenção de equipamentos e afins. O fundo tem que ser suficiente para impedir o valor dos ativos da empresa de cair. Mas, tirando esse requerimento, trabalhadores têm autoridade total sobre as operações do empreendimento, contratar e demitir, diferença de salários dentro da empresa, o que é produzido, como são produzidos, preços, etc. Claro que a gerência faz a maior parte dessas decisões, mas essa gerência responde em última instância para a força de trabalho, e não aos acionistas ou o governo. Uma economia democrática não exige democratização completa. Pequenas empresas não precisam ser democratizadas. Mesmo os grandes capitalistas podem continuar a funcionar como empresas capitalistas, desde que sejam empresas privatizadas e não comercializadas publicamente. Sim, o socialismo viável pode aceitar o setor capitalista. O ponto é democratizar os grandes de uma economia. Aquelas empresas nas quais as ações são comercializadas nas maiores casas de ações. Estas empresas públicas devem se tornar realmente públicas, pertencer à sociedade e governadas democraticamente. Capítulo 6. Democratizando o capital. Se democratizar o emprego significa haver democracia em local de trabalho, o que democratizar o capital significa? Considere o seguinte problema. No capitalismo, nós, como cidadãos, não temos controle democrático sobre o excedente social da nossa sociedade, o lucro do setor privado gerado anualmente, na qual são ou consumidos por aqueles que os têm direito, os donos das empresas, ou são reinvestidos. Mas decisões como as de quanto desse excedente está disponível para reinvestimento e como esse investimento é aplicado determinam o futuro da nossa economia. Quais regiões irão crescer e quais irão perder o vigor, quais indústrias irão prosperar e quais irão sofrer, o quanto desse excedente será reinvestido localmente e quanto irá para o exterior. Mas para conquistar o controle sobre a alocação de fundos de investimento, nós devemos conquistar o controle sobre a fonte desses fundos. O fato é extremamente difícil de controlar a alocação de fundos de investimento quando esses fundos são privados. Como um governo poderia dizer a uma pessoa como investir seu dinheiro? Com que direito o governo poderia proibir uma pessoa de investir no exterior, se ela quiser? Mesmo que o governo tivesse tal autoridade, como tal autoridade poderia ser cumprida na era das transferências eletrônicas? Claramente, uma efetiva democratização de capital exige romper a conexão entre poupança privada e investimento. Nós não deveríamos confiar na poupança de um indivíduo para investimento. Esses fundos normalmente deveriam ser públicos, não privados. Existe uma maneira surpreendentemente fácil de se fazer isso. Vamos abolir o imposto corporativo e substituí-lo por um imposto sobre bens de capital para todas as empresas de negócio. Um imposto único, que pode ser considerado um imposto de propriedade nacional sobre a propriedade geradora de receitas. Receitas vindo desse imposto irão constituir o fundo de investimento da sociedade. Esse dinheiro será reinvestido na sociedade todo ano, para melhorar o número de empregos e aumentar a produtividade. Já que é um imposto único estabelecido uniformemente em todo o país, terá pouco impacto na competição relativa entre as empresas. O imposto sobre o capital próprio não é um imposto genérico. Impostos existentes continuam a existir para cobrir os gastos do governo. Porém, toda a receita vinda do imposto sobre o capital próprio será reinvestida na economia, já que esses são fundos públicos, serão alocados via bancos públicos, usando critérios como rentabilidade. Vamos alocá-los a regiões da mesma maneira que bens são normalmente alocados, de maneira per capita. Por exemplo, se uma região contém X% da população nacional, receberá todo ano X% do fundo de investimento. Esta democratização do capital daria 3 consequências cruciais.
Primeiro, regiões não mais competiriam por capitais. Cada região recebe sua parte per capita do Fundo de Investimento Nacional todo ano, por direito. Então, regiões não precisam mais oferecer alívio em impostos a empresas que são estabelecidas em suas regiões, nem regulamentações ambientais menos rigorosas e nem menos sindicalizações. Estas formas de destruir a competição são bloqueadas. Segundo, este capital gerado por impostos permaneceria no país. Não iria para o exterior em busca de lucros mais altos, já que empresas democráticas não se realocariam para países de mão de obra mais barata, nem terceirizariam seu trabalho, e o problema todo de empresas mudando-se para o exterior e empregos sendo transferidos iria desaparecer. Terceiro, já que esses são fundos públicos, uma certa parte da priorização do investimento pode ser gerida pelos governos nacional, estadual e local. Por exemplo, fundos podem ser oferecidos a taxas mais baixas para empresas dispostas a investir em tecnologias amigas do ambiente, ou para ajudar empresas a trocar de produção, afastando-se de produtos nocivos à sociedade ou meio ambiente para aqueles mais benéficos. Capítulo 7. 3 mudanças estruturais suplementares. As 3 instituições básicas, mercados para bens e serviços, democracia no local de trabalho e controle social nos investimentos, constituem as características que definem a economia democrática. Mas há muitas outras mudanças que deveriam fazer parte da nossa nova economia. Deixe-me comentar um pouco sobre elas. Já há um tempo tem sido um princípio do socialismo que todo mundo que quiser trabalhar deve ter acesso a um emprego. Desemprego involuntário a longo prazo não é apenas um desperdício social, mas também pode ser psicologicamente devastador. Em efeito, a sociedade está dizendo: não há nada que você possa oferecer que seja de valor para nós. Nós podemos aceitar você, mas você é essencialmente um parasita, consumindo sem produzir. Ou seja, alguém duvida que desemprego produz patologias sociais? A solução ao desemprego é bastante simples. O governo servirá de empregador como último recurso. Se uma pessoa não puder achar emprego em lugar algum, o governo irá providenciar um emprego à pessoa. Salário mínimo, mas decente, fazendo algo útil à sociedade. A economia democrática não se baseia na poupança privada para investimento. Empréstimos comerciais são feitos pelos investimentos públicos bancários de fundos gerados pelo Imposto sobre Bens de Capital. Já empréstimos pessoais são uma questão diferente. É razoável ter uma rede de instituições de uniões de crédito que oferecem pagamentos de juros a pessoas que queiram economizar e emprestá-los aos consumidores a uma taxa maior, a quem queira comprar agora, pagar depois. Empréstimos imobiliários irão provavelmente compreender a maior porção das atividades desse setor, mas crédito ao consumidor pode ser estendido para outras compras também. Na minha visão, as críticas ao capitalismo de Karl Marx permanecem insuperáveis. Mas existe um problema econômico importante que Marx ignorou completamente: a função do empreendedorismo na sociedade. A análise sobre o capitalismo feita por Marx foca no capitalista como capitalista, ou seja, sendo fornecedor de capital. Esta é uma função passiva, na qual pode rapidamente perder controle para o Estado. Não há necessidade de subornar aqueles com fundos em excesso à sua disposição para economizar ao invés de consumir, de forma a disponibilizar fundos para investimento. Faz mais sentido gerar o fundo de investimento da sociedade diretamente, tributando os ativos de capital das empresas. Aquela porção do excedente que teria ido a bancos privados como pagamentos de juros ou a acionistas como dividendos, vai diretamente a um fundo destinado a investimento. Desta forma, o homem do meio capitalista é eliminado. A sociedade não precisa mais se preocupar com investidores privados, perdendo a confiança na economia, recusando a investir ou enviando suas economias ao exterior em busca de oportunidades mais lucrativas, levando assim a economia ao recesso. A sociedade ganha um grau de estabilidade econômica que seria impossível com o capitalismo. Mas existe outro papel desempenhado por alguns capitalistas, um criativo, o papel empreendedor. Este papel é assumido por um grande número de indivíduos numa sociedade capitalista.
a maioria por pequenos capitalistas que criaram seus próprios pequenos negócios, mas também por alguns grandes capitalistas, indivíduos que transformaram ideias inovadoras em grandes indústrias e enriqueceram no processo. Claramente, qualquer sociedade que aspira a ser tecnologicamente inovadora e dinâmica deve providenciar incentivos para esse tipo de iniciativa. É realmente claro, pela experiência do socialismo soviético, que tais incentivos estavam faltando naquele modelo. Apesar que uma democracia em local de trabalho deva ser a norma pela sociedade, não seria razoável exigir que todos os negócios se adequem a essa norma. O pequeno capitalista, apesar de tudo, trabalha duro. Ele é tudo menos um parasita. É necessário energia, iniciativa e inteligência para comandar uma pequena empresa. Estes pequenos negócios criam empregos para um grande número de pessoas e bens e serviços para mais ainda. Mas é verdade, às vezes eles são exploradores de funcionários. Mas este problema seria reduzido drasticamente se essas empresas tivessem que competir por trabalhadores com as empresas democráticas. E se, além do mais, o governo fazer sua parte como empregador de último recurso. Pequenos capitalistas podem providenciar serviços importantes à sociedade, mas eles não oferecem muito quando o assunto é tecnológico ou inovações organizacionais. Aqui, devemos confrontar uma difícil questão. Deveria a economia democrática também aceitar os grandes capitalistas, indivíduos que comandam grandes e dinâmicas empresas? Às vezes é debatido que a função empresarial do grande capitalista poderia ser facilmente socializada. Afinal, as pesquisas mais básicas em sociedades capitalistas desenvolvidas são financiadas pelo governo. A maioria das inovações vem do governo ou de laboratórios em universidades. E mesmo aqueles gerados pelo setor privado tendem a vir de cientistas e engenheiros que são contratados dessas empresas privadas e não pelo dono. Eu simpatizo com esta linha de raciocínio, mas não me iludo. Eu acredito que existe um papel honrável para o capitalista empresarial cumprir numa sociedade econodemocrata. A classe de capitalistas empresariais não precisam ser uma séria ameaça a uma sociedade na qual locais de trabalho democráticos são predominantes e podem até fazer algum bem. Empresas democráticas, quando há acesso igual a capitais de investimento, não precisam temer a competição de empresas capitalistas. Pelo contrário, já que empresas capitalistas devem competir com empresas democráticas por funcionários, elas estarão sob uma pressão considerável para ao menos democratizar parcialmente suas operações, instituindo, por exemplo, partilha de lucros e melhores participações nos relacionamentos de trabalho. Além disso, existem mecanismos legais simples que podem ser colocados em prática para manter essa classe capitalista nos trilhos. O problema básico dos capitalistas no capitalismo não é seu ativo papel empresarial, mas sim seu papel passivo como fornecedores de capital. A economia democrática oferece um substituto racional e transparente para esse último papel: o imposto sobre bens de capital. Então, o truque é desenvolver um mecanismo que poderia prevenir o ativo capitalista empreendedor de se tornar o passivo e parasita. Mas tal mecanismo é fácil de se prever. Uma simples lei de duas partes, estipulando que 1. Uma empresa desenvolvida por um empreendedor capitalista pode ser vendida a qualquer momento, mas somente ao Estado, por uma soma igual ao valor dos bens da qual o imposto sobre o capital próprio é pago. E 2. A empresa deve ser vendida quando o dono se aposentar ou morrer, e não legar aos herdeiros. Quando o Estado compra uma empresa, ele a repassa para os funcionários da empresa, para ser comandada democraticamente. Capítulo 8. A economia democrática e a crise econômica. Eu venho debatendo extensamente em todo lugar que a economia democrática é preferida ao capitalismo perante uma grande variedade de valores econômicos e não econômicos. A economia democrática não apenas seria mais eficiente e inovadora, seria muito mais democrática que o capitalismo e vastamente mais igualitária. Providenciaria empregos a todos que queiram trabalhar, ofereceria a trabalhadores um melhor equilíbrio entre lazer e trabalho do que o capitalismo. E é também o caso que a economia democrática não seria vulnerável ao tipo de crise econômica que recentemente vivenciamos. A razão básica é simples. Além das associações de crédito ao consumidor,
Não existem mercados financeiros privados na economia democrática. Mercados para bens e serviços permanecem, mas não há mercado de ações, mercados obrigacionistas, fundos de hedge ou investimentos bancários privados inventando obrigações de dívida colateralizadas, trocas de moeda e os muitos outros tipos de variações que preocupam investidores bancários hoje em dia. Portanto, não há oportunidades para especulação financeira. O sistema financeiro é bem transparente. O imposto sobre os bens de capital é coletado das empresas. Então, é emprestado a empresas que querem expandir ou a indivíduos que querem começar uma nova empresa. Oficiais de crédito são funcionários públicos, da qual os salários estão ligados à performance do empréstimo. Os empréstimos que são feitos estão em registro público, assim como as performances desses empréstimos. Não há nada misterioso quando o assunto é finanças numa economia democrática. Em particular, o tipo de bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, alimentado pela grande demanda por títulos hipotecários, não poderia acontecer, pois não haveria tais títulos. Hipotecas ficariam com as associações de crédito de origem. Uma associação de crédito individual pode até fazer alguns empréstimos ruins, tantos que levaria até a falência, porém não haveria risco de contágio. Imunidade à especulação não é a única vantagem da economia democrática. Ainda mais importante é o fato que não é vulnerável a um problema profundo que nós temos que levar em consideração. Demanda efetiva insuficiente, devido essencialmente ao fato que os salários tendem a não acompanhar o crescimento de produtividade. Então, capitalistas crescem por manter os salários baixos, já que salários são um custo de produção numa empresa capitalista. Porém, salários não são um custo de produção numa empresa democrática. Trabalhadores recebem uma porção específica do lucro da empresa, não um salário. Então, todos os ganhos de produção são capturados pela força de trabalho da empresa. O rendimento do trabalhador sempre acompanha os ganhos com produtividade. O capitalismo, como já vimos, encara um problema até maior do que o atual responsável pela crise econômica que nos atinge no momento. Caso tenhamos sucesso em fazer a economia crescer de novo, e até se não conseguirmos, em breve nos encontraremos numa crise ambiental. Mais precisamente, crises ambientais. A economia democrática está muito melhor posicionada do que o capitalismo para evitar crises ambientais. Um fato fundamental de uma empresa democrática é que carece da dinâmica expansiva de uma empresa capitalista. A razão é estrutural. Empresas capitalistas tendem a maximizar lucro total. Empresas democráticas tendem a maximizar lucro por trabalhador. Isto é, dobrando o tamanho de uma empresa capitalista, irá dobrar o lucro do dono, enquanto dobrando o tamanho de uma empresa democrática, manterá a capita per capita de todos iguais, já que, dobrando o tamanho da empresa, estaremos dobrando o tamanho da força de trabalho. Isto significa que empresas democráticas não são incentivadas a crescer. A não ser que existam graves economias de escala envolvidas, grande não é melhor. Além disso, já que fundos para investimentos numa economia democrática vêm do imposto sobre bens de capital e não de investidores privados, a economia não fica refém da confiança do investidor. Não precisamos nos preocupar que uma eventual baixa na economia possa causar pânico em investidores, levando eles a retirar seu dinheiro dos mercados financeiros, começando uma recessão. Pois não existem investidores privados, nem mercados financeiros privados. A economia democrática pode ser uma saudável e sustentável economia sem crescimento, da qual o capitalismo não consegue ser. Aumento de produtividade numa economia democrática tem mais chances de se traduzir em mais lazer do que mais consumo. Quando introduzimos uma tecnologia mais produtiva dentro da empresa, trabalhadores em uma empresa democrática têm uma escolha que não é existente ao seu contraposto numa empresa capitalista. Eles podem escolher receber esses ganhos por produtividade na forma de semanas de trabalhos curtas ou férias mais longas, ao invés de salários maiores. Dada a importância de reduzir o consumo, o governo pode encorajar tais lazeres sobre escolhas de consumo, e pode fazê-lo sem ter que se preocupar em começar uma recessão. A economia vai continuar a experienciar aumento, mas o aumento será em forma de tempo livre, e não de consumo. Capítulo 9. Conclusões. É interessante notarmos que John Maynard Keynes antecipou tal economia baseada em lazer. Num notável documento,
escrito logo após o início da Grande Depressão, ele especulou sobre as possibilidades econômicas de nossos netos. Ele deu sua opinião em como nosso mundo seria em 100 anos. Abre aspas. Usaremos a nova generosidade da natureza bem diferente do jeito que os ricos a usam hoje em dia. E iremos mapear nós mesmos um plano de vida bem diferente do deles. O trabalho no dia a dia será dividido o mais abrangente possível. Turno de 3 horas ou jornadas de 15 horas semanais. Haverá também grandes mudanças na nossa moral. Eu nos vejo livre para retornar a algum de nossos certos e convincentes princípios de religiões e tradições. Que a avareza é um vício, que a extração de usura é um delito e o amor ao dinheiro é detestável. Que os que caminham mais verdadeiramente nos caminhos da virtude e sabem a sabedoria que tomam menos pensamento para o amanhã. Vamos honrar aqueles que podem nos ensinar como arrancar a hora e o dia virtuosamente e bem, as pessoas maravilhosas que são capazes de ter prazer direto nas coisas. Fecha aspas. Keynes escreveu essas palavras em 1930, em um tempo onde a depressão mundial prevalecia, havia enorme anomalia de desemprego, e os erros desastrosos que faziam os cegavam para o que estava acontecendo sob a superfície. A projeção de Keynes foi para 100 anos. 2030, futuro esse já não tão distante de nós. Nós deveríamos nos perguntar, talvez haja coisas acontecendo ao nosso redor agora mesmo que possam nos levar a um sustentável e democrático mundo humanitário. Eu insisto que estamos atingindo um ponto onde teremos que admitir que a velha ordem se esgotou e é incapaz de solucionar os problemas que a criou. Este pensamento ainda é conscientemente reconhecido por relativamente poucos, mas é intuitivamente consentido por muitos mais. Eu insisto ainda mais que não estamos longe de ver que existe sim um caminho melhor. Mais cedo ou mais tarde, o que até agora foi concebido apenas de forma fragmentada e em pequena escala vai ser tentado em grande escala. Se esses primeiros experimentos forem um sucesso, e eu acho que irão ser, serão seguidos de outros. Minha predição baseia-se na premissa de que o impulso democrático ainda não morreu, nem o impulso de fazer o mundo um lugar mais livre e racional. Esses impulsos, obviamente, sofrerão resistência. Aqueles atualmente em controle não se entregarão por vontade própria. Nós não podemos dizer com certeza que a democracia, liberdade e racionalidade irá prevalecer. Mas o que podemos dizer com certeza é que haverá um embate. E se queremos que a força progressiva prevaleça, precisaremos contar com a ajuda de milhões de pessoas. O slogan já vem sido difundido pelo Movimento Global de Justiça. Outro mundo é possível. Esse outro mundo, caso aconteça, terá algo como a economia democrata como sua estrutura econômica.